sozinho aqui, não era para ter começado. O que eu tava dizendo aqui era o balanço de notícias que a gente vai fazer aqui hoje. Já, então vamos começar do zero aqui. 10 minutos de live perdido. Depois, na hora que a gente faz isso aqui, eu vou ter que cortar. Bom, agora sim, então, salve aí pro reino de Sarrócia, o persistente Império Flamengo, Serov patrianovista, liberal conservador, Império do Flamengo, João Fernando, Bufão Infeliz, Renato dos Santos, Cadu, um salve para todos que nos acompanham. E, bom, hoje a gente vai... Bernardo, Márcio Teodoro, Jean V, Valois, Rodrigo, Gabriel Bittencourt. Caramba, quanta gente, gente. Resenha com Cris, manda salve, Saquarema. E pra Araguainá, Tocantins. Araguaína, sei lá como é que fala o nome da cidade aí. Se é que que isso aí realmente existe, porque eu tô ligado que tem uns caras me trollando agora, mandando eu dar salve pra cidade que não existe. Jorge Alcovias, sei lá, Lorde Japonês Z, Atos Luan, o nosso querido Parker aqui no chat. Bom, hoje a gente tem uma série de temas aqui para tocar, então sem muitas delongas, hoje a gente está profissional, quer dizer, diz a lenda, né? Não tanto assim, mas beleza. Então, começando aqui com a primeira notícia para vocês. Ciro Gomes é hostilizado e bate boca com apoiadores de Bolsonaro na AgriShow em Ribeirão Preto, São Paulo. Pré-candidato à presidência da República visitou estandes na Feira de Agronegócios na tarde desta quinta-feira, 28 de abril, enquanto respondia a provocações dos bolsonaristas. Bom, para quem não sabe, a AgriShow é a maior feira de agricultura da América Latina, basicamente. Então ela tem um certo peso e era meio óbvio que, bom, ele ia encontrar apoio bolsonarista ali, que é basicamente o grosso mais importante do eleitorado do Bolsonaro, para ser sincero, é a grande sustentação do governo dele. E vale lembrar que o Ciro aqui, provavelmente ele foi lá, lógico, vários presidenciáveis foram, né? Mas o Ciro, em especial, começa a tentar criar ligações e montar alianças, diálogos, canais abertos para com esse Brasil profundo, que é tão citado pelo Aldo Rebelo, que se filiou ao PDT e exerce alguma influência na candidatura do Ciro. E vale lembrar que tem vídeo aí do Ciro Gomes defendendo abertamente o Aldo Rebelo quando foi atacado aí por figuras à esquerda mais identitária. Bom, basicamente os caras começaram a xingar ele, falaram, ô, cabeça achatada, cearense nojento, uns negócios assim. Na mídia saiu, né, como os apoiadores do Bolsonaro sendo xenófobos e não sei o quê. E o Ciro, em teoria, saiu um tanto quanto desgastado porque ficou ofendendo a mãe dos caras. Bom, por mim, os dois lados aí tiveram um grande dia. Ficar chamando o outro de cearense. Literalmente a comunidade aqui vê um nordestino e não se segura, precisa zoar o nordestino. E também ao Ciro Gomes que, claro, se você vai ofender, comece pela mãe do camarada. E sinceramente, muita gente da base da militância do Ciro Gomes ficou tipo, não, o Ciro Gomes não pode ser assim, não sei o que, não tem que se controlar. E aí vem o MBL e fala, não, mas você tá vendo, o Ciro Gomes é essa figura que não gosta de democracia, que acha que manda nos outros, que é superior aos outros. Tem um vídeo, inclusive, do Ciro que dizem que ele tentou socar um cara assim meio por baixo na barriga, sei lá, não entendi muito bem. Mas de toda forma, se o Ciro. Não, e calma aí, aqui a gente tem que fazer um ponto. Aconteceu esse fato e a Jovem Pan foi com fogo nos olhos, sedenta para dizer que o Ciro é impulsivo, que ele não se controla, que ele é isso, ele é aquilo. Me fale qual a diferença disso para o tratamento que o Bolsonaro dá para os jornalistas. Assim,
Eu vi deputado bolsonarista falando que o Ciro é uma pessoa agressiva. Meu amigo, eu tenho, assim, a minha, eu tenho aí duas tendências de voto. A prioritária seria o Bonoro, por um menos pior aí. A segunda seria o Ciro, dependendo de como ele toque a campanha dele. Se ele se desvincular de discurso identitário, se desvincular de narrativas atlantistas e começar a se impor com uma discursiva mais narrativa. Porque o Bolsonaro, apesar de intelectualmente inferior, ele tem posições mais desejáveis ocasionalmente, por hora. Pode ser revertido, tudo depende de como a campanha vai ser tocada. Mas o grande ponto é que eu não consigo ter nada que não nojo dessa galera bolsonarista que quer parecer limpinha. Que fala, ai, não, mas veja bem, o Ciro é muito agressivo e xingou os militantes, não aguenta a democracia. Cara, o que me dá mais raiva no bolsonarismo é a cara de pau. De realmente, é igual as coisas que, tipo, falavam do PT que não podia fazer. Aí quando o Bolsonaro faz, ninguém fala porra nenhuma e todo mundo aceita com a maior naturalidade do mundo. Mas até aí, assim, politicagem, eu falo, tá bom, foda-se, vai. Politicagem, cada um com o seu pirão primeiro. É sobrevivência. Agora, esse tipo de conduta, um bolsonarista querer falar que o Ciro não pode tratar as pessoas assim, sendo que a vida do Bolsonaro é tratar as pessoas assim, vá, assim, com todas o. Com o bom português, mas vá tomar no cu. Você que apoia o Bolsonaro e fala uma porra dessa, você tem mais é que se fuder. Cara, é revoltante. E assim, o Ciro tem uma capacidade de xingar que ela é mais aguçada. O Bolsonaro tem a capacidade de ser mais debochado. O Bolsonaro consegue criar situações assim que você fala, cara, eu não consigo acreditar que isso é real, cara. E isso é muito bom do Bolsonaro. Tipo, ele perguntando parada lá de Golden Shower no começo do governo. Ou tem um vídeo de uma lésbica que vem aqui pro Brasil falar sobre homofobia e vai entrevistar ele quando ele era deputado. E aí ele vira pra ela e fala, não, mas você é bem bonita. Se eu te visse na rua, eu assobiava pra você. Tipo, tentando elogiar ela. E ela, com aquela cara de sapatona e chiliquenta, olha pra ele assim. Mano, é intancável. O Bolsonaro, nesse sentido, é maravilhoso. Mas no sentido de fazer analogias e saber ofender, o Ciro, eu acho que ele é certeiro. Se o Ciro parasse de querer ter um eleitorado mais gourmet e começasse a ir só pra ofensa, foda-se, vamos fazer a campanha com a bunda mesmo, vamos xingar, vamos tocar o puteiro aqui, foda-se, eu acho que o Ciro tinha chance de crescer. Se ele fosse mais agressivo, começasse a falar coisa mais politicamente correta, incorreta, fosse mais agressivo mesmo, eu acho que ele tinha tudo pra crescer, viralizar, virar meme mesmo. Eu acho que era disso que ele precisa e menos marqueteiro. E se ele combina essa estética do troll, do maluco bom de resposta, tomando cu a borboleta, como tu e você, sabe? O cara que manda umas, assim, resposta totalmente quinta série, eu acho que ele, ele faria o gosto do brasileiro. Bom, mas isso aqui eu acho que é um tanto quanto irrelevante, sinceramente. Só me emputeceu seriamente a questão de bolsonarista cara de pau reclamar aí de ai, o Ciro xingou os apoiadores. Foda-se. Os caras xingaram a mulher dele. Eu teria feito pior. Dava bicuda, soco mesmo em aquele bando de corno que foi lá lamber a bunda de Bolsonaro. Foda-se. Maneiro pra cacete. Vai, desce a porrada em militante e já era. Policial bom é que bate em manifestante. Candidato bom, já que é pra ser coroné, foda-se. Desce a ripa mesmo e já era. Então, Ciro Gomes, eu autorizo descer a porrada em todo mundo. Eu autorizo, presidente. Mas bom, se você fizer isso, eu até posso até mudar meu voto, hein? Mas vamos lá. Segunda notícia do dia, também muito interessante, é a seguinte. Governo Biden recebe dossiê com alerta de versão mais extrema do Capitólio no Brasil e cita ataques de Bolsonaro.
Os constantes ataques de Bolsonaro às eleições devem levar governos internacionais a apoiar a democracia brasileira, diz documento entregue a Biden. Vamos descer um pouquinho mais para a gente entender do qual o teor dessa matéria aqui. Eu estou usando o portal do Brasil do TV 247, que assim, se fosse para passar pano, é um portal de extrema esquerda. Então, não é duvidoso no sentido de Vocês vão entender a tonalidade da notícia aqui. Integrantes do alto escalão do governo Joe Biden e do Congresso dos Estados Unidos recebem nesta semana um dossiê em que acadêmicos em instituições da sociedade civil no Brasil e nos Estados Unidos pediram aos norte-americanos vigilância permanente sobre o pleito de 2022. De acordo com um documento de 25 páginas, Jair Bolsonaro, PL, está criando condições para um ambiente eleitoral muito estável e, se perder, o mundo deve lembrar o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio nos Estados Unidos e estar preparado para testemunhar uma versão provavelmente mais extrema disso no Brasil. Que Deus lhes ouçam, bando de acadêmico vendido, vagabundo, bando de viado. Os caras estão literalmente implorando por intervenção estrangeira aqui dentro. Mas tudo bem, se a gente for puxar... porque assim... que falta faz uma bela ditadura. Porque como é que você vê um sujeito que está clamando para uma nação estrangeira vir interferir dentro do seu país e o Estado não tem a prerrogativa de quebrar o sigilo bancário de um vagabundo desse? Essa galera é bancada por quem? O dinheiro que cai na conta é mandado por quem? Faz isso por quê? Que organização são essas? Que acadêmicos são esses? Dê nomes para quando a democracia ruir a gente saber quem caçar. Mas piada, hein, PF? Piada. Mas o grande ponto aqui é que fica bem evidente o que vai acontecer. Para quem não sabe, nessa última semana também esteve no Brasil Victoria Nuland, a mesma senhora que foi pega na Ucrânia na época em que estava acontecendo o Euromaidan, onde ela estava apoiando a deposição de governo que tinha posicionamento favorável à Rússia, né? Até esqueci o nome lá do governante, mas enfim, a deposição do governo dele foi o que desencadeou basicamente as circunstâncias para a invasão da Crimeia, que em última análise desemboca no que a gente está vendo hoje na guerra. Basicamente é uma agente profissional na sabotação e fabricação de guerras híbridas nos países inimigos dos Estados Unidos e do Ocidente. Então fica bem evidente quando ela vem para cá e diz que o Bolsonaro que ela confia totalmente no sistema e na justiça eleitoral brasileira. Então assim, da mesma forma que já estava bem evidente o que ia acontecer nos Estados Unidos, eu acho que mais descarado ainda tá o golpe em andamento aqui no Brasil. O que, assim, me parece um tanto... Não acho que isso foi feito sem querer. Talvez a intenção seja provocar essa reação do Bolsonaro. Porque, assim, não tem como a gente dizer se ele tem maioria ou não. É realmente bastante complexo. Eu consigo ver uma proporcionalidade muito boa de rejeição e apoio ao governo Bolsonaro. E a situação não é boa atualmente no país. Mas, quando você abre um precedente com órgãos internacionais deixando evidente que eles vão agir aqui dentro e assim, dá para entender o que eles pretendem fazer aqui. Então, mesmo que o Bolsonaro não tenha maioria e que ele pode até perder, não estou afirmando isso, estou dando possibilidade, mesmo que ele perca, agora ele tem a prerrogativa de, em todos os casos, dizer que foi sabotado. É por isso que eu não sei se os Estados Unidos planta essa informação realmente querendo evitar um ataque como esse, ou ele implanta esse tipo de informação esperando que o Bolsonaro fisgue. E o Bolsonaro fica num ponto em que é impossível não fisgar. Então é um cenário inevitável. Talvez o Ocidente queira empurrar a gente para esse cenário para que ele possa jogar inúmeras sanções em cima da gente, ou nos piores cenários, que eu sinceramente não sei mais nem se é tão imprevisível assim, é uma intervenção direta internacional aqui dentro na caruda,
uma ação de violação da soberania nacional que teria ainda aval de sujeitos, né, nacionais, vamos colocar assim. Isso seria desastroso e, assim, considerando a primeira hipótese de só emplacar sanções, que eles não teriam a alcunha de invadir o território e tomar a política nacional literalmente para eles, fica aquela. Será que se o Bolsonaro dá um golpe e é cancelado por todo mundo ocidental, isso, lógico, tem um impacto inicial tremendo, devastador. As sanções destruiriam o Brasil, a gente não tem colchão para aguentar uma coisa dessa. Mas será que isso não empurraria a gente de vez para a zona de influência dos BRICS? Faria a gente abraçar de carne e unha o projeto desse mundo multipolar? Então, assim, a não ser que eles estejam pensando sempre 2 passos à frente e tenham exatamente delimitado o que eles desejam fazer, incentivar uma quase que guerra civil internamente aqui no país pode ser um tanto perigoso, inclusive para os interesses americanos. A curto prazo a gente pode sair perdendo, mas dependendo de como a gente consiga domar o processo, a gente pode sair ganhando. Recentemente, no meu canal O Saquarema, a gente está fazendo muitas análises históricas, historiografia pesada mesmo, e em particular a gente analisa os ciclos Luzias e Saquaremas, sendo determinados ciclos Luzias aqueles ciclos onde as ideologias cosmopolitas, universalistas, humanistas tomam o poder e tem ali algumas décadas de influência, seja instituída num governo de fato, seja tendo maior poder e eficácia de comandar o coletivo, o imaginário, as políticas públicas e tudo mais. Nesse sentido, o que a gente pode dizer é que os Luzias são totalmente internacionalistas e renegam a realidade nacional, o que desemboca em projetos falhos. E toda vez que um ciclo Luzia quebra, rói de vez, geralmente descamba numa dissolução nacional, em alguma forma de revolução social que alça Saquaremas ao poder. Saquaremas no sentido de visões nacionais contrapondo as visões internacionais, um processo do Brasil se fechar. Isso é nacional desenvolvimentismo, protecionismo, certo conservadorismo social, restabelecimento do patriarcado, da centralidade do poder executivo, regimes mais fortes e, bom, regimes calcados propriamente na nacionalidade. A gente pode delimitar aqui, então, o Brasil sobre uma onda de fundação, de 1500 a 1750, de 750 até 1830, a gente pode dizer que nós temos uma onda Luzia, onde a gente está embebido de sentimentos iluministas, de sentimentos independentistas, e a gente começa a observar de 1830 a 1870, mais ou menos, o período de duração do projeto Saquarema propriamente instituído, que é aquela geração que cresce sobre a responsabilidade de construir o Brasil no conturbado período regencial e que vai basicamente comandar a política no Império e a sociedade no Império até o final da Guerra do Paraguai, onde o sistema vai se desgastar, o abolicionismo vai ganhar força, as discussões a respeito da emergência do federalismo, enfim, vai levar o Brasil a uma era Luzia, pensando com a cabeça no estrangeiro de novo. E ele vai esse reavivamento Luzia vai perdurar de 1870 a, na média, 1930, quando você tem o esgotamento total do projeto liberal. O projeto liberal se inicia com as discussões abolicionistas, depois a proclamação da República, depois os grandes projetos idealistas da democracia liberal, até que ela rói com os conflitos do tenentismo e da realidade brasileira, desembocando na Revolução de 30, que estabelece o início da Era Vargas, uma centralização do poder, um Estado corporativo, nacional desenvolvimentista, protecionista. Então, e esse domínio Saquarema, iniciado em 30, vai perdurar até meados da década de 70, que pode ter sim momentos em que Vargas cai, Vargas morre, e é JK,
e é regime militar, mas todos seguem a mesma linha de dar continuidade à construção de grandes projetos nacionais de construção da nacionalidade, com tonalidades diferentes dentro desse projeto, mas o que a gente está colocando aqui é uma cosmovisão. E de 70 até o momento em que estamos, a gente viveu sobre uma hegemonia luzia, o momento de abertura política, os governos neoliberais dos anos 90, a ascensão de uma esquerda começando a adotar pautas identitárias, até o auge hoje, que é esse identitarismo no social e o livre comércio, a globalização no discurso econômico. E assistimos hoje, na conjuntura internacional, o esgotamento total desse discurso luzia, o que nos leva a crer que, chegando ao seu esgotamento total, nós vamos ver uma grande mudança, revolução, ou seja, o que for, para um Brasil mais Saquarema, que volte a olhar mais para si. E o fato de estarem pipocando movimentos nacionalistas, não no sentido formalmente nacionalistas, mas um sentimento de reconhecer, reestudar a pátria, a sua defesa, querer conhecer as Forças Armadas, querer redescobrir o nacional desenvolvimentismo e tudo mais, tudo isso indica um ressurgimento do saquaremismo social, vamos colocar assim. Bom, nesse sentido, então, sim, o dossiê aqui. Então, voltando ao ponto central aqui que a gente deu essa volta, eu não tem como a gente alegar a veracidade desse documento aqui. A gente não vai conseguir definir isso. Mas o grande ponto aqui é que, mesmo que seja falso, pode vir que se torne verdadeiro por vias de forças maiores, pela necessidade e pela oportunidade que se abre ali. Então, basicamente, essas são as considerações gerais, além, é claro, de salientar novamente quem são esses estudantes, quem banca esses estudantes e o que querem esses ditos acadêmicos aí. E essas organizações, essas ONGs, que eu nem preciso dizer mais nada, né? Bom, próxima notícia é a última pesquisa eleitoral. Então, eu estou pegando aqui a pesquisa da BTG Pactual, que é a pesquisa da FSB Pesquisa. Foi a que eu achei mais completa e que, assim, totalmente pessoal a escolha aqui, tá bom? Me pareceu mais realista. Grau de interesse nas eleições de outubro de 2022. Muito interessado, a gente tem no dia 22 de abril um maior interesse em contraste com março, né, 41%. Achei um dado surpreendente, achei que ia ser bem menor o número de interessados. Interessados, 25%. Aqui eu achei que seria maior, eu achei que teria o interessado e mais ou menos interessado, eu acho que seria a maioria. Bom, fui surpreendido. Mais ou menos interessado 13%, pouco interessado 10%, nada interessado 11%. Então a gente está vendo agora a população realmente, provavelmente buscando seus candidatos, tendo que tomar uma decisão aí de menos pior, vendo se vai surgir a famigerada terceira via ou não, para ver se vale a pena voto útil e tudo mais. Então acho que agora é o momento de definição das candidaturas. Cenário espontâneo, ou seja, ninguém dá nada. Você fala quem que você quer votar e já era. Não tem uma lista. Aqui na espontânea, o Lula tem 36%, Bolsonaro 30%, Ciro 4%, outros, o resto aqui não importa. Bolsonaro me parece um número fidedigno, o Lula parece um número extremamente forçado. Eu não acho que na espontânea o Lula tenha mais intenções que o Bolsonaro, sendo sincero. Eu acho muito. Pode ser também uma percepção local de alguém que mora em São Paulo, né? No interior de São Paulo especialmente. Então pode ser que eu esteja redondamente enganado. Mas falando da minha percepção, eu vejo muito mais bolsonaristas engajados do que Lula. Muito mais gente declarando voto no Bolsonaro do que declarando voto no Lula. No Ciro, eu acho, não sei. O cenário nacional realmente é complexo. Não sei opinar sobre o Ciro Gomes aqui com 4%.
Voto espontâneo para presidente aqui. Então, fazendo aqui de março a abril, o Lula está numa tendência de queda, né, espontânea. Bolsonaro está tendo um reengajamento de alta. O governo realmente agora é incrível, né? No último ano que o cara resolve parar de macaquear. Porque, por exemplo, em questão geopolítica agora que o governo está deixando de ser um completo símio. Até então, nos últimos 3 anos, a chancelaria brasileira era um esculacho total composto por retardados. Se a gente olha para a educação, o governo Bolsonaro foi um lixo completo. Na economia, o cara tá com a porra de um liberal lá. Então, assim, parabéns ao Bolsonaro aí pelo marketing digital, porque, sinceramente, se as pessoas fossem analisar seriamente o governo e analisar os quadros do que ele gastou tempo fazendo ao longo do seu governo, é absurdamente decepcionante. Dá pra gente contar nos dedos aqui os ministros que eram minimamente sérios. Sei lá, Tereza Cristina na agricultura, Maomeno o Tarcísio na infraestrutura, e olhe lá, nem consigo citar outros de cabeça. No resto, o vergonhoso da Damares Alves com lei feminista fudida e Bolsonaro sancionando lei de abuso psicológico da mulher. É o Weintraub. Olha o sobrenome do sujeito. Weintraub no Ministério da Educação. Você vai pegar o Ernesto Araújo, um completo macaco, diplomaticamente falando. Sinceramente, ele deu sorte de chegar até aqui com esses 30%. Mas agora, no finalzinho, vem se corrigindo. Então, a tendência de alta é um bom sinal e eu acho que dá para continuar crescendo. E a gente já vai começar a falar também dos motivos dessa queda do Lula aqui, que eu tô começando a acreditar que ele tá querendo abandonar o navio, cara. Eu acho que ele tá querendo arregar. Mas vamos lá. Cenários estimulados. Então, aqui no estimulado, o Ciro bate 9. Acho que hoje não tem mais discussão sobre terceira via. Se fosse existir essa terceira via, teriam que se reunir em torno do Ciro Gomes, que mesmo assim, se a gente somar todo mundo aqui, tá longe ainda de alcançar o Bolsonaro, né? Então vai ter que ter uma mudança aí de discurso, de comunicação, de pautas a se levantar na sociedade, que vai ter que pensar alguma coisa assim bem chocante, algo engraçado, não sei, cara. Tem que pensar algo que funcione para assim competir com o carisma do Bolsonaro e do Lula. A princípio, eu acreditava que a terceira via teria que desbancar o Bolsonaro para entrar no segundo turno. Mas quanto mais o tempo vem passando e vem mostrando uma tendência de queda do Lula, e ele vem se suicidando eleitoralmente nas últimas semanas, eu já vou explicar o porquê, eu acredito que quem está capaz realmente de abandonar essas eleições e lá perto retirar o Lula e colocar outro nome do PT e vai esvaziar completamente o PT, o candidato do PT. Então, eu acredito que talvez nos próximos meses essa terceira via aqui, que está cristalizada no Ciro Gomes, na verdade vai ter que tirar o PT do páreo. Já vou entrar em mais detalhes. Vamos terminar só de ver a pesquisa aqui, tá bom? Comparação entre rodadas e intenção de voto estimulado. Então aqui, comparação estimulado, março-abril. Ó, Lula, queda, Bolsonaro, subida. Caiu, aqui 2 pontos, Bolsonaro subiu 3. Em verdinho estava provavelmente aqui essa queda vertiginosa que era o Moro, né? Creio eu. Ciro Gomes mantém uma resiliência, 9. Precisa crescer se ele quiser fazer o eleitor crer que ele é uma possibilidade para tirar um dos dois do par aqui. Ele não pode estagnar. Estagnar meio que desencoraja quem não quer votar nos caras. E aqui a gente vai ter as tabelas de votos que eu acho que é separado aqui, né, por sexo. A gente vê uma predominância de mulheres votando no Lula e homens no Bolsonaro. O Bolsonaro faz sucesso entre pessoas que provavelmente já se formaram e estão trabalhando, 36%. Mas aqui
sei lá, cara. O Lula é maior que o Bolsonaro em tudo e sei não. Bom, aqui eu acho que são dados muito estatísticos e a gente pode descer então. Certeza de decisão do voto para outubro já está tomada e não vai mudar mais, ou seja, muito difícil para aquela terceira via mudar isso aqui. Muita gente já com decisão tomada, então vai precisar de um choque de realidade para fazer ela mudar essa decisão certeira. E o pessoal que pode mudar aqui perto dos 30%, que é espaço para crescer, não dá para negar. Se o cara cresce aí 20%, porra, coisa pra caramba, né? Voto estimulado, né? Já aqui é a mesma coisa. Bom, a gente vai ter aqui intenção de voto estimulado. Ciro Gomes, 13%. André Jones. O Cirão tá aqui, já tá mandando bem no voto com o Simone Tebet. 13% é coisa, hein? Aqui já tá dando pra dar uma brincada já. Passou dos 2 dígitos, dá uma ameaçadinha já. Com o Leite, o Bolsonaro, o Ciro vai para 11. Sinceramente, a disputa aqui não muda muita coisa. Então eu estou mais interessado aqui em analisar o Ciro Gomes, porque vamos dizer assim, aquele que tem capacidade de fazer algum estrago. Aqui, ó, com o cenário com 3, aqui, ó, esmagadora vantagem do Ciro em relação aos seus candidatos terceira viasística. 14% em comparação com 9, 8, 5%. Então o Ciro está com uma candidatura resiliente dentro desse mar da terceira via. Não significa que ele tenha musculatura para chegar a tirar um dos dois no segundo turno. Tudo para ele vai depender do cenário a qual o que vai acontecer com essas duas candidaturas aqui. Bolsonaro eu acho que só tende a crescer até o próximo do pleito, independente da situação econômica, a não ser que seja algo muito feio, mas atualmente com as circunstâncias geopolíticas é fácil empurrar a bomba para outra coisa. É a guerra, é não sei o que, e aí aquele medo de um Lula meio maluco fortalece muito o Bolsonaro. E bom, voto estratégico. Vota para derrotar candidato que não gosta de ver eleito. A maior parte não quer dar o voto estratégico no momento, mas isso aqui é pesquisa. Eu acho que isso aqui é mentira, isso aqui é copy do eleitor. Na prática, todo mundo vota, dá o voto estratégico sim. Bom, tem outra pesquisa aqui que eu quero analisar com vocês, que é a pesquisa de WhatsApp e informação. Muito interessante. Isso aqui é muito mais importante, é muito mais relevante, principalmente para a gente que é zoomer e tal. Isso aqui é muito mais definidor do que essas pesquisas por telefone. O que realmente mudou o mundo hoje é o WhatsApp, é celular, porra. Os velhos ficam malucos com o Bolsonaro no WhatsApp. Então é isso aí que elege presidente hoje. Uso do WhatsApp para receber notícias ou conteúdo sobre candidatos à presidência. Sempre 10%. Ou seja, aqui está a veiarada do Zap lá, do grupo 100% Bolsonaro, não sei o que. Frequentemente, 9%. Ok, 19% recebe com muitas frequências. Às vezes, 15%. Ok. Raramente, 19%. Aqui provavelmente está a casta levemente baixa da sociedade. 45% nunca. Aqui é casta baixíssima. Só macaco, símio e mendigo, basicamente. Gente que tá só pra foder a eleição, porque, mano, o cara que não recebe notícia nenhuma sobre o país vai votar como? Assim, aqui é o que fode o país. Mas, não porque sejam más pessoas, mas, porra, não, como é que pessoa que não sabe nada de política tem direito a voto? Porra, aí é foda, né? Cruzamento, voto estimulado, cenário completo, consumo de informações no WhatsApp. Eleitores do Bolsonaro, recebe sempre 16%, eleitorado que acompanha, é ativo e ele está naqueles meios de comunicação que só recebe informação positiva do governo, propaganda. Então o cara vai ficando cada vez mais Bolsoclock, eu quero um Bolsoclock, eu quero um kit do mito.
frequentemente 12%, igualmente alto, às vezes 16%. E aqui é provavelmente a galera que votou nele, mas sei lá, viu um vídeo dele na época lá comendo pastel e falou, foda-se, vou votar nele. Lula, terrível cenário. 7% de gente que vê sempre, provavelmente é só uns malucos, sei lá, telespectador de BBB, uns boiola, uns negócios assim, 8% frequentemente. Sim, isso sem contar que ele não está falando aqui que são notícias positivas sobre o candidato. O Bolsonaro, a gente sabe que ele tem uma máquina de propaganda do WhatsApp, então dá para deduzir que grande parte disso aqui são informações positivas sobre o governo dele que chega via WhatsApp. Agora, aqui no Lula, tem muita manchete negativa e o que mais circula do Lula é coisa negativa. Então, aqui mostram um eleitorado desengajado nas redes e, assim, majoritariamente que não tem acesso, não é politizado, é chudra total, casta baixíssima. E dessa parte aqui em azulzinho que recebe sempre, frequentemente, pode ter certeza que uma parte considerável é que recebe coisa negativa, não é nem positiva. Outros candidatos, isso aqui eu achei que ficou um pouco vago. Eu preferia ter os dados certinhos, né, de cada um, do Dória. O Dória deve ter só coisa negativa que chega sobre ele quando chega. O Ciro tem uns grupinhos do PDT e tudo mais. Eu não sei te dizer, eu pelo menos não costumo receber tanta coisa negativa do Ciro não. Então, não sei, muito confuso fazer essa leitura geral aqui. Não dá, teria que ser algo mais particular. Aqui, ó. Recebe notícias sobre alguns candidatos. Apenas entre quem disse receber notícias com frequência no WhatsApp. Ou seja, isso aqui é só entre essas pessoas aqui, ó. 12 no azulzinho. Então vamos lá. Recebe notícia do Bolsonaro? 76%. Lula, 75%. Novamente, não está discriminado aqui se é notícia boa ou ruim. A máquina conta demais na interpretação desse dado aqui. Ciro, tá precisando dar uma melhorada aqui, mas eu acredito que apesar de ser uma porcentagem baixa em relação com esses aqui, deve estar melhor do que a do Lula, que eu acredito que ele deva ter mais informações positivas circulando sobre ele do que negativas. Principalmente por conta dele ser um cara mais engajado em rede. Tem o Ciro Games lá e tal. Dória tá fudido. Provavelmente é só o pornozão dele lá na suruba, a gente falando que ele é viado e não sei o que. Eu nunca vi uma notícia de zap boa do Dória, sem sacanagem. Então, se fudeu. O resto não importa. Recebe notícias sobre alguns candidatos. Recebe conteúdo sobre o candidato. Não recebe conteúdo sobre o candidato. Não recebe... Ué. Tá. Mas vamos lá. Favorabilidade do conteúdo das notícias recebidas de cada candidato. Olha aqui, ó. Mais favoráveis, nem desfavoráveis, mais desfavoráveis. Cara, olha isso aqui. Pera aí. Cadê o Bolsonaro aqui? Ah, tá. O Bolsonaro tá aqui, ó. 51% positivo, 38% negativo. Considerando a rejeição geral do Bolsonaro, isso aqui tá baixo. Considera que ele tem 60% de rejeição. Ter só isso aqui de coisa negativa sobre ele, tá bem. Cadê, ó? Ciro Gomes, o que eu falei? Ele tá bem pra caramba dentro da bolha dele, dentro das pessoas que recebem notícias dele. 53% de coisa boa e só 32% de coisa ruim. Top. André Janones, cara, isso aqui eu nem vou comentar, tá bom? Foda-se esse cara. Lula, isso aqui eu achei que forçou, hein? Qual a chance, fela, dele receber 47% de coisa boa e 42% de coisa ruim? Assim, já tá complicado aqui pra ele, tá bem mais corda bamba. Os dados dessa militância virtual do Lula não tão bom, ele não sabe encaixar uma campanha midiática virtual, e isso aqui pode ser determinante. Mas, sinceramente, eu acredito que ele ainda tenha mais coisa desfavorável na internet do que favorável. Não sei vocês, comentem aí no chat. Recebeu notícias nos últimos 3 meses que pensa ser falsa. Tá, isso aqui é dado geral. A maior galera
da população brasileira olha e fala, tá na internet, é verdade. Beleza. QI altíssimo. Tá. Acho que a gente já conseguiu fazer uma análise geral aqui já, né? Deixa eu dar uma olhadinha aí no chat no que vocês estão falando. Tô gostando bastante do Homero, está sendo bem lúcido. Hã? João Dória, Hunter Biden. Janones é MBL? Não, mas o MBL adoçou as pitangas, né? Então, o MBL não descarta a possibilidade de apoiar esses caras. Se tá na internet é real, ué. Exatamente. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Supremacia para eu. Só o Thiago com um discurso excessivamente lúcio a derrubaria. Comentários sobre verdades só levam Shadowban. Mas qual que é? Só uso o Zap para fazer trabalho escolar. Por que você usa o WhatsApp para fazer trabalho escolar? Você entra, tipo, num grupo do Zap e fala, gente, passa a resposta. Tá, foi. Mas vamos lá. Tá na net a real, Based. Beleza. Vamos lá, último ponto então. Pra gente encerrar. Encerrar não, vamos conversando aqui que o papo tá bom. Seguinte, Lula aqui entra agora em minha análise. A gente estava analisando os dados. Agora, visão macro da coisa aqui. Por que o Lula está se suicidando politicamente? Nas últimas 2 semanas, ele fez uma fala pró-aborto num país onde tem uma liga contra aborto. O aborto é repudiado entre evangélicos, espíritas e católicos. São as maiores vertentes religiosas do país. Loucura! Loucura! Perto da eleição, pra que ele tinha que falar disso? Acho difícil. Nesse mesmo período, ele falou que a classe média brasileira consome demais. E que o que a classe média no Brasil consome é um absurdo e que a gente anda de jatinho, jet ski, que viaja, que não sei o que. Isso aí é rejeição lá no talo de novo. Pega muito mal você ficar falando da classe média. Principalmente, tudo bem que o eleitorado dele na classe média é tudo um bando de viado que jura de pé junto que não é burguês. Mas é tudo Lollapalooza lover, né? Então assim, eu acho que ele não corre risco. O jovem que é viado a ponto de votar no Lula, eu acho que ele não recua mais. Mas tem muita gente que é de classe média, que não gosta do Bolsonaro, mas que tem mais idade e não é um total retardado mental. Então ele vê esse tipo de fala e pisa para trás, entendeu? Aumenta a rejeição. Não estou dizendo que esse cara vai dar um 360 e vai 360 ele vai ficar no mesmo lugar, né? Vai dar um 180 e vai votar no Bolsonaro. Eu estou dizendo que ele pode resolver se abster, resolver, sei lá, votar no Ciro. Então, assim, é perigoso esse tipo de fala próximo das eleições. Não tem porquê esse tipo de fala. Mais alegações aqui do Lula. Ele tá disparando, metralhadora de bosta. O cara faz análise política do BBB, isso aí eu achei casta baixíssima. Tudo bem que eu acho que isso deve fazer algum sucesso entre o esgoto da sociedade, mas de toda forma, o cara meteu agora, o cara que foi o arauto do sindicato dos metalúrgicos, defensor dos trabalhadores, não sei o que, ele defendeu abertamente uma política de desindustrialização. Ele disse que o Brasil, para gerar emprego, não é com indústria. Ele disse que o Brasil vai gerar emprego com comércio. Assim, eu entendo que a gente olha para os dados, a gente vê que gente não escolarizada e sem acesso a sede, sem nenhuma forma de construir um pensamento crítico. Então ele sabe que, vamos ser direto aqui, o eleitorado dele é macaco. Então ele está, nessa última fala dele, a pessoa comum não sabe muito bem mais o que é trabalhar em fábrica. A pessoa pobre da periferia hoje trabalha, sei lá, numa padaria, num comércio, em alguma coisa no campo terciário, mais urbano. Então eu acho que ele disse isso porque é o jeito que as pessoas assimilam que é onde surge poder.
surge emprego. As pessoas não tem mais aquela mentalidade de quem viveu nos anos 70, 80, que viu o milagre econômico do regime militar, onde a vida era construída na indústria, onde os melhores empregos estavam lá, que contratava pra caramba. Então pode ser que ele tenha feito essa fala calculando o novo eleitorado, a nova realidade. Mas assim, é foda. Porque como é que um cara vai querer parar de defender uma industrialização no país? Sem contar que o governo PT foi responsável pelo contínuo desmonte do parque industrial brasileiro. E assim, quanto mais ele fala, eu até então tinha uma postura até um tanto quanto amena ao PT, porque, de fato, pode me chamar de comunista, vai, foda-se. Nos anos 2000, o PT teve uma política externa decente. Tô falando sério. A gente se aproximou dos países árabes, conseguimos firmar ali mercado com eles. A gente encabeçou o BRICS. O Brasil é fundador do BRICS. A gente fortaleceu o Mercosul. A gente construiu as alianças necessárias para aquilo que a gente vê que hoje é completamente essencial. Então é ideia mais regional aqui no continente, fortalecimento das nações emergentes, nossos laços com elas, e isso traz um colchão para a nossa entrada no mundo geopolítico hoje. Então isso é uma herança positiva do governo PT. E é inegável que o desmonte do governo PT não é só corrupção. Tem todos os traços que aquilo ali foi obra da CIA, aquilo ali é sabotagem americana. Você olha para o Euromaidan, é a mesma coisa. Você olha para o que fizeram na África do Sul, é a mesma coisa. Você olha o que os Estados Unidos faz em todos os seus inimigos, é a mesma coisa. Você olha aonde é que o Moro se enfiava, com que tipo de palestra ele assistia, que nível, assim, o cara seguia a cartilha do combate à corrupção que os Estados Unidos pregava. E assim, foi uma coisa teatral, porque no fim das contas a gente vai no embalo de ver os poderosos sendo presos, quebra as nossas empresas nacionais, assim, desestabiliza completamente nossa posição geopolítica. A gente começa a entrar numa era de pedantismo, de subserviência aos Estados Unidos, e passa-se 4, 5 anos dos ocorridos da Lava Jato, todos os caras que, pelo menos eles estão presos, então valeu a pena, já está tudo solto de novo. No fim, não deu em nada, a gente só perdeu tudo e não ganhou nada. Então, assim, se isso não parece uma guerra híbrida, assim, é mecanismo. Pode ver os Estados Unidos para criar guerra híbrida, ele sempre faz a mesma coisa. Tá literalmente na doutrina do Departamento de Estado americano. Se elege um culpado nacional, um responsável pela grande orquestração do crime. No caso aqui do Brasil, foi o Lula, a imagem dele, o grande quadrilheiro. E aí se manobra a população por um desejo legítimo, que é a querer o combate à corrupção, só que eles vão usando esse nosso anseio ingênuo para ir conquistando outras coisas aqui dentro. No caso, destruiu completamente as nossas posições geopolíticas, as nossas empresas nacionais, nossas empreiteiras, quebraram a gente, enfim. Bom, então assim, só que, o que eu quero dizer aqui? O Lula de hoje me parece outra pessoa. Tá velho. Tá velho. Me parece que o Lula, pelas suas falas agora, até então, antes dele falar dessas falas, eu até deixava o benefício da dúvida, mesmo sendo totalmente sem chances de votar no Lula. Mas agora ele parece um velho senil. Você vê a fala dele mais cansada, você vê a instabilidade dele. Tem hora que ele fala com raiva de umas coisas, tem hora que ele fala coisas que não tem como você não dizer que ele tá biruta. Ele falando que vai resolver a crise da Ucrânia, sentando num bar pra beber, sabe? O jeito que ele fala, você fala, porra, ele tá gaga, não tem condição de governar. Do nada ele começa a falar de aborto, de que a classe média anda de jet ski. E, cara, esse velho tá maluco.
Tá entendendo? Eu acho que o jeito dele seria não tão raquítico quanto o Biden, mas essa mesma inconsistência, essa mesma inaptidão para a governança. E sendo sincero, eu não vejo mais esse Lula que era que tinha esse projeto bolivariano e tudo mais. Agora é um Lula que só fala de porra de carne, cachaça, o pobre tem que comprar sei lá o quê, e desindustrialização do país, e tem que falar do aborto, e no meio pautas identitárias. Então, assim, a gente conseguia identificar um certo saquaremismo social naquele PT dos anos 2000. Agora, esse novo PT não tem como, sabe? Esse Lula me parece que eu não sei, em dado momento quando começou a crise, o Lula tinha feito lá um post falando mal dos Estados Unidos e meio que adocicando a invasão da Ucrânia. O Bolsonaro se eximiu de tomar qualquer posição, que por si só é meio que um voto estratégico à Rússia, né? Mas hoje, analisando essas posições do Lula, eu não sei se ele realmente faria frente ao Ocidente, sabe? Eu realmente acho que ele poderia simplesmente se prostrar e assim, qualquer preço para que ele possa fazer o governo da picanha com a cerveja, tá entendendo? A qualquer custo. Então ele está completamente senil. Eu acho que e o que a gente está vendo nas pesquisas, os dados mostram uma tendência de queda e, consequentemente, uma alta do Bolsonaro. Então é por isso que eu estou dizendo que, assim, eu não acho que, ou ele tá maluco, caducou de vez mesmo e foda-se, tá falando tudo isso porque tá velho, ou então ele tá falando para poder tirar o dele fora. Ele tá cagando. Às vezes ele tá mantendo ali e, sei lá, vai chegar setembro e ele retira e o PT põe outro nome. Cara, eu não duvido que isso aconteça. Uma pessoa que levaria essa campanha a séria não estaria fazendo essas declarações. Então eu realmente acho que tem chance, e uma chance real, do Lula simplesmente quitar da Barra Kit. E aí vem o ponto. Eu vi o Parker comentando no chat falando que o Ciro talvez não consiga se desvincular da ideia de esquerda. Se esse cenário acontece, que o Lula sai, o Ciro vai, todos os votos vão migrar para ele quase. Aí ele se fortalece e vai para o segundo. E aí vai ser uma missão do Ciro manter esses votos de esquerda nele, ao mesmo tempo em que ele consiga organizar uma linha de pensamento totalmente trabalhista, sem as conotações modernas, que ele consiga tentar trazer e efetivar uma linha varguista. Se ele conseguir isso, aí ele consegue talvez se eleger, porque intelectualmente ele é superior ao Bolsonaro, não tem como dizer isso. E eu acho que geopoliticamente ele seria mais confiável do que o Bolsonaro. Talvez. O Ciro tem muito dessa coisa de pagar pedágio. Só que tem hora que a face dele aparece. Então, assim, Macron ganha, ele manda parabéns. Olha como eu sou democrata. Mas aí pisa um pouquinho no calo dele, ele tá xingando a mãe do cara. Então, assim, ele consegue fingir ser esse bom moço democrático e não sei o que, até certo ponto. Aí o sangue positivamente aristocrático dele ferve e aí ele já vira o cangaceiro. Positivamente de novo. Eu, descendente de cearense, eu particularmente, tranquilamente apoiaria o Ciro se ele assumisse essa dita personalidade dele aí, machista, cangaceira, coronel, sei lá o que é. Se ele fosse daquele jeito, eu apoiava assim, eu votava nele de olho fechado, foda-se. Mas ele fica nessa de, né? Ah, não, vamos ver o pacto democrático, a democracia, mulher, hein? Ai, bandeirinha, parabéns, Macron. Pra quê, sabe? Não tô dizendo que você precisa criticar isso aí, mas só não se pronuncia.
fica calmo. Então fica na moral, não fala nada, fala só do nacional-desenvolvimentismo, apresenta uma linha magna nacionalista, tá com o Aldo e o Robinson Farinazzo no partido, faz uma gangue, leva o partido para esse lado, para de querer falar de viado e mulher e não sei o que, porra, larga a mão disso, cara, esquece. População, de verdade, tá cagando pra isso. Então assim, ele tem que ir por essas vias. Agora, já apontei o meu grande problema com o Ciro. Essa frouxidão de querer parecer ser um homem cosmopolita, querer parecer que é um homem moderno e democrático. Para com isso. Sim, as suas referências, a referência a Mor, que era o Getúlio, bom, a democracia não era o forte dele. Talvez o senhor deveria se espelhar um pouco mais nessa figura. Bom, questão Bolsonaro. O Bolsonaro, como eu disse, é meu voto prioritário, caso o cenário não mude, fique do jeito que tá. Porque o Bolsonaro é uma figura detestável no mundo, todo mundo odeia o cara, isso aí é ótimo, dá essa figura meio Victor Orbán, todo mundo odeia, mas ninguém consegue derrubar o cara. Ele tem o povo. Essa coisa meio propagandista, meio populista, essa conexão direta entre o governante e o povo e não sei o que. Eu acho que isso esteticamente é bom, essa estética de contracultura que o Bolsonaro sempre contesta, além, é claro, dos momentos intancáveis do Bolsonaro, dele mandando que nem esse negócio aí de assoviar, que ele ia assoviar pra menina sapatão lá. Mano, o cara manda uns que é totalmente. Você fala, cara, o cara é muito bom, cara. O cara manda essas, mas assim. E cada vez mais o mundo se impõe perante o menino Bolsonaro. Então, eu acho que tem chance de talvez ele largar a mão de ser corno. Ele talvez possa ver que os Estados Unidos, Israel, Europa, essa bolha, esse time do mundo ocidental que fica tocando a bola um pro outro e marca gol em cima do BRICS, essa gente é inimiga nossa. Ele já começou a compreender agora com as relações com a Rússia, tá entendendo na prática, sabe, não tem como ele sabonetar. O grande ponto é que eu tenho medo e se o Trump volta? Os Estados Unidos com Trump, sem Trump, com Reagan, com sei lá quem seja na presidência, é nosso inimigo. Vai nos sabotar e vai tentar nos destruir do mesmo jeito. É uma política de Estado para nos fazer de quintal estratégico, de sabotar o nosso crescimento e principalmente quando a gente está num bloco como o BRICS, a visão é de ter que destruir a gente. Então, assim, e eu não consigo ver um cenário onde o Trump volta, por exemplo, e o Bolsonaro não vai lá dar uma mamada, entendeu? Ele é altamente viado. Sei lá, se o Benjamin Netanyahu volta ao governo, nem sei se ele quer voltar, enfim. Mas supondo aqui, o Bolsonaro vai lá e vai ficar com a boca cheia de pentelho. Então, assim, o Bolsonaro é essencialmente um corno conformado. Então, eu não consigo ter confiança alguma nesse sujeito. Talvez eu hype ele se ele realmente levar essa coisa de golpe a sério, se ele realmente mandar a galera dar um golpe, enfim, isso seria, independente do resultado, eu apoiaria pelo momento. Eu acho que é uma coisa que o Brasil precisa passar para sepultar, para o bem ou para o mal, esse ciclo que se iniciou com a Constituição de 88. Mas agora, porra, eu não consigo ver ele como um estadista, como um homem sério. Ele é essa figura frouxa, sabe? É ele lá com filho com um monte de mulher, e a mulher que já foi casada, que já teve. Sabe? É uma figura tosca, é uma figura broxante, é uma figura que não é um estadista, sei lá, não é o generalíssimo Franco, não é um homem de Estado como Salazar, não é um homem que faz a revolução, que tem a confiança das Forças Armadas como Vargas na Revolução Tenentista.
Ele não tem uma discursiva de um grande estadista que vai levar a nação para frente. Ele não tem sequer uma visão de Brasil. Não tem uma visão de Brasil. Até então ele estava embebido de visão neoconservadora de Brasil. Uma visão liberal do passado. Então, assim, é alguém que vai se deixando e faz alianças internacionais não com base nos interesses da nação, mas vai fazendo o jogo político de acordo com os seus laços de afinidade ou quando, no melhor dos casos, é pressionado contra a parede e não tem outra escolha senão ter que tomar um lado específico a qual ele foi obrigado a ter que tomar, igual foi o caso agora, de ter que ficar mais pró-Rússia, porque ele não tinha outra opção que não fosse essa, não tinha como ele fazer laços com o mundo ocidental. O mundo ocidental queria comer o rabo dele com areia. Então, assim, a gente vai colocar nesse momento crucial, onde o Brasil precisa para sobreviver de um governo protecionista, nacional desenvolvimentista, que tem um poder executivo forte. A gente vai, nesse momento tão ímpar para nossa história, que eu acho que se a gente pisar na merda agora de novo, eu não sei se a gente vai ter como corrigir muito mais para frente, porque agora tá se tornando briga de peixe grande, cachorro rosnando e não tá parecendo que vai ficar só rosnando. Então a gente monta uma doutrina nacional de fato e rompe esse discurso de fulano de tal é comunista, fulano de tal é liberal, eu sou de direita, você é de esquerda. Se a gente não romper isso e começar a enxergar a, a nossa posição quanto nação segundo uma ótica histórica que traz continuidade e real profundidade com a tradição política nacional, eu não vejo como a gente vai sair desse processo. A gente agora precisa de uma nova revolução de 30. A gente precisa de um neotenentismo. A gente precisa de algo naquele nível. Que os homens de Estado realmente floresçam e estejam dispostos a chutar a bunda de parasita. Se isso não acontecer, acabou, entendeu? A gente não vai ter muito para onde ir. A gente está num momento em que a gente precisa romper o ciclo Luzia e dar início ao novo processo Saquarema, um novo momento Saquarema propriamente dito, dessa perspectiva mais nacionalista. O nosso grande calcanhar de Aquiles nesse momento pode talvez ser a falta de homens capacitados, a falta de homens estadistas, de gente com garbo para cumprir essa função. Então, esse é meu maior temor, para falar a verdade. Bom, eu creio que essas tenham sido as análises gerais. Vou dar uma lida aqui nos comentários antes da gente encerrar. E é isso aí. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Super Bruh. Thiago, a coisa tá feia. Cavalo. que tem cavalo? Galhos Dúrio César. Ele nunca que declara guerra na China comunista. E aí assim, a gente tá vendo aqui a vitória nula. O Ocidente aqui com mão em cima da gente. E vem viado falar, a China é comunista e não sei o que. Para, né? Antes do pessoal começar a vazar aí, t.me/ossaquarema. Entrem no canal do Telegrama, naquele aplicativo lá de mensagem. Se esse canal aqui cair, se o meu canal roda junto, temos um meio de comunicação. Se inscreva no canal do Telegram, por favor. t.me/ossaquarema, tudo minúsculo. Se inscrevam lá. Outra coisa, deixem o gostei na live, se inscreve aí no canal se não tiver inscrito, porque a gente tá com problema. Eu nunca peço essas merdas, sempre esqueço, e aí a gente fica com um baita problema. Problema no algoritmo e tudo mais. Buenas, fala do meu canal aí, casa. Lembrando, o Super Bro prometeu lá pagar um dinheiro lá pelo rabo do Hernani se o canal dele chegasse a 100 inscritos.
Então, se você quer ver o Hernani sendo enrabado pelo Super Bra aí do chat, se inscreve lá no canal dele. Cadê? Só no Telegram. Cadê? Sofrochonarismo. Cadê? Deixa eu analisar aqui uns comentários mais pra cima. Fala isso pros comunas, eles mesmos, eles querem o fim do país mesmo. Cara, mas que comuna que é esse? Porque assim, se a gente olha para as análises internacionais do Brasil 247, lá do PCO, eu discordo completamente com o propósito político deles. Eles provavelmente me odeiam e me veem como um fascista maluco. Mas o fato é que a gente tem, pelo menos, uma análise de um inimigo comum. Ó, eles identificam, tem uma cambada de banqueiro que injeta dinheiro até as pregas do cu de movimento liberal e de movimento progressista, que a função desses dois lados, dessa esquerda e dessa direita, é sabotar qualquer projeto nacionalista. E aí, assim, esses caras são comunistas. E eles estão errados? Não, a análise está certa. Eles entenderam já que é uma disputa da nação contra o internacional. E, sinceramente, assim, me fala aí qual que era o interesse em comum de um índio, um escravo, um mameluco e um português ali no século XVII, na Batalha de Guararapes. Assim, é meio difícil você dizer que eles estavam completamente alinhados, que todo mundo ali pensava junto e que isso e aquilo. Cara, não. Não. O que eles tinham ali, todos esses grupos, era um inimigo, o judeu protestante que tinha invadido Pernambuco. Eu acredito que a gente esteja nesse momento das forças heterogêneas não terem que se juntar porque elas se amam, porque elas concordam, mas porque tem um cavalo na sala e todo mundo tá vendo e faz mal para todo mundo. Então, primeiro a gente tem que trucidar o inimigo estrangeiro que está aqui dentro e depois a gente troca soco entre a gente. Mas agora não é a hora da gente entrar numa batalha fratricida do comunismo contra, sabe? Isso aí é discurso divisionista. Isso aí é a base para que o estrangeiro possa nos conquistar, dividir a gente internamente. E sendo bem sincero, qual é a porcentagem de maluco débil mental que é verdadeiramente comunista? Pelo amor de Deus, o princípio básico da política no século XXI é que o mundo ideológico acabou, morreu. A gente agora está lutando por civilizações, um modo próprio nosso de ser, de viver e de defender a nossa civilização. Se nego tá ainda nesse papo de que ele quer um projeto conservador, um projeto liberal, um projeto comunista, me desculpa, mas é um completo retardado. Ele vai ficar falando as abobrinhas dele e não vai conseguir fazer porra nenhuma, porque ele não tá mais em 1917. Esse cara tá completamente perdido, geopoliticamente falando. Cadê? Melancia, verde por fora, vermelho por dentro. Não sei de quem você tá falando, mas geralmente quando mandam essas coisas de melancia, é geralmente bostejando, geralmente falam merda. O Bonoro tem que fazer que nem o Yeltsin, tancada no STF e no parlamento. Seria maneiro, gostaria. Mas o parlamento não, pô. O parlamento é. Você compra um cara ali, um cara colar, cala a boca deles, acabou. Agora, mas, não, não. Não pode. Tanque no STF é um crime contra a democracia, ok? Não apoiamos aqui coisa aqui nesse canal. O cara lá, bolsonarista, que é shapeado, ele estava completamente errado. Não pode chamar o ministro de cabeça de ovo, ok? Aqui nós apoiamos o STF. Ok? Polícia Federal. Bolsonaro é o liberal conservador do auge do Fidalgo. Exatamente, cara. Não, e o pior é que é literalmente, cara. Você olha pra vida dele e você não vê, assim, altivez nenhuma, porra. Uma bosta. Quer eu ver? Uga Buga, não gosto de comunismo. Prefiro ser dominado por uma potência estrangeira do que me aliar a um comunista. Uga Buga. E, cara, nem precisa dizer a um comunista. Se você vê uns comunistas raiz mesmo analisando, você percebe que ele é capaz de fazer uma análise antes brasileiro do que comunista. Então tem hora que a geografia e a nacionalidade se impõem às nossas preferências, sabe? Não tem como a gente... Porra, se é projeto liberal, eles vão liberar as esposas? Bom,
bom, dependendo da galera aí, né? Já não tem as discussões de poliamor e não sei o que. Então, não ironicamente, o que você acha do Daniel Silveira? Ah, cara, eu nem conheci esse cara até ele ser preso por falar do cabelo de ovo. E assim, o ato em si, bases, mas assim, não vou negar que parece que ele quer ser preso. Ele fica provocando até dar merda. E eu acho que esse cara é um troll, mas um troll do bem. É o cara que vai ficar testando o as instituições e vendo até onde essa seriedade toda se sustenta. Então, às vezes, é necessário um bobo da corte no meio da propriamente da corte para a gente entender o tamanho da ronquipila quando nós estamos dentro, tá entendendo? Então, tipo, agora, recebeu o indulto do Bolsonaro, ele arrancou a porra da tornozeleira lá e foda-se. Então, eu acho que ele é uma figura que, independente das posições políticas dele, é necessário. É um maluco que tá ali pra zoar o barraco mesmo, pra mostrar o quão ridículo é o establishment brasileiro. Então, acho que é maneiro. Eu tô pensando seriamente em votar nele se for possível. Eu não sei se ele consegue sair a reeleição, não. Acho que ele vai perder os direitos políticos dele. Calma aí, canal HM Tomás Costa. Inclusive, Tomás Costa postou um vídeo hoje aqui no Prosa Nova, que é os três esquizofrênicos falando de política, que no caso hoje era só dois. Então, quebrou o nome do programa. Mas vamos lá. Acho que o PDT só ganha eleição se o Ciro sair de seu posto como candidato do partido, abrir mão para um rapaz mais novo para as eleições, como o Aldo Rebelo. Não, não, isso aí eu acho que não. O Ciro Gomes é mais popular mesmo. O Ciro Gomes tem que fazer um. Aí, ó, o menino toma nas costas aí, ó. Menino... o chat inteiro começa a chamar o maluco de toma nas costas. Aí, apelido bom, toma nas costas. Mas o caso do Ciro, eu acho que ele tem que ter algum discurso tosco, algo assim, bem casta baixa mesmo, pra ganhar popularidade. Sei lá, vira piada, foda-se, mas seja comentado, não fique sendo sério demais a ponto de ser ignorado. Mas aí divide assim, macaqueia em um ponto para viralizar e no outro mete um discurso sério. Assim, não não adoça a pílula. Não fica falando de a causa gay, o causa sei lá gay. E, sabe? Usando iconografia de boiola. Para com isso, mano. Você é um cearense brabo, e eu digo isso como descendente cearense, porra. Seja cabra macho, vista as calças, honra essa porra. Para de querer ficar tendo voto de jovem lá de Lollapalooza, porra. O Ciro tem potencial de ter voto assim, de gente de alto nível, de gente desenvolvimentista, nacionalista, gente séria. Agora vai ficar macaqueando. Olha, Super Bra, Ciro é abortista ou é história? Não sei. Eu não me assustaria se fosse. Ele já falou, assim, coisas absurdas. Tem que destruir a moralidade católica. Em determinado aspecto, e eu acho que na maior parte dos pontos, eu devo discordar frontalmente do Ciro Gomes. Mas, assim, se eu for passar a mesma malha fina no Ciro e em todos os outros candidatos, provavelmente, não sei, eu consigo ver muitos pontos que eu concordo com o Ciro, e o preparo dele referente à máquina pública é inquestionável, mas eu consigo encontrar uma infinidade de questões estruturais, mas não em relação ao Estado, mas propriamente à alma cívica da nação, que eu acho que o Ciro seria um grande inimigo nesse sentido. Agora, o mesmo caso, só que no oposto, eu vejo no Bolsonaro. O Bolsonaro é um cara completamente desqualificado, incapaz, não tem visão de Brasil, não tem condição, não tem uma tradição política, não tem uma visão política, não tem projeto de nação e é movido por tendências. Agora, no plano da alma cívica da nação, eu vejo mais pontos positivos no Bolsonaro. Eu não vejo o Bolsonaro, por exemplo, em hipótese alguma, aprovando aborto. Eu não vejo o Bolsonaro, em hipótese alguma, adoçando o discurso progressista, tá entendendo?
Só que aí o problema do Bolsonaro é outro, né? É viralatismo, é ser levado por tendência, é não ter projeto nenhum de nação. Então, assim, é um grande problema nesse sentido, porque você fica numa enrascada. Então, você vai ter que falar, tá, o que eu vou priorizar agora? Eu, sinceramente, eu não sei. Eu realmente não sei em qual dos dois votar. Em cada hora eu olho para um pêndulo e falo, não sei, cara. Ah, o Ciro está se matando politicamente há muito tempo. Deu nojo quando ele ficou com os liberais nos protestos. Também tem isso. Mas ali eu até acho justificado, para ser sincero. Ali eu acho que foi uma questão política mesmo. Dá para trabalhar. Aprovar o aborto é amaldiçoar a nação. Exatamente. Assim, mas eu também não vou ser imbecil. Por exemplo, o Lula tá caduco, ele fala abertamente. O Ciro, eu não sei se ele é favorável ao aborto, digo logo aqui, mas mesmo que ele for, eu não acho que ele seja maluco e burro o suficiente de querer impor isso pro Brasil. Eu acho que o Ciro, em vários aspectos, ele tem uma inteligência social e uma inteligência nacional, eu colocaria, eu acho que até é melhor, de entender que tem vários aspectos que você, quanto pessoa, tem como opinião, como predileção, mas que, se tratando da nação, você é capaz de abrir mão desse ponto porque sabe que não é conivente, não é conveniente isso e vai dar merda, entendeu? E é uma merda que não vale a pena. Não sei se eu tô passando pano aqui, mas eu tenho essa impressão e eu faço esse esforço constantemente. Por exemplo, quando eu estou estudando história do Brasil, tem várias coisas que eu não concordo, mas eu tenho que exaltar na história do Brasil porque foram coisas que foram necessárias, que eu às vezes me apegar ao meu ideal na análise da história e que se eu tivesse o poder de instalar o dedo e aquela minha preferência teria prevalecido, poderia ter sido uma destruição ainda maior para a nação. Então eu vejo que um estadista ele tem esse tato de ter essa visão, de saber a hora de abrir mão, de abrir das suas visões particulares. Bom, me parece que o Ciro em alguns momentos tem esse tato. Não sei se eu estou profundamente errado, mas é só uma constatação pessoal aqui. Se a mulher quer, ela deve poder. Tem o país de Gales e tem o Bostil, o país de gados. Nada a ver, cara. Isso aí é mais pelo sistema que a gente está inserido. Eu não acho que a gente seja tão ruim assim, não. Me fala uma nação que não tem, sabe, suas castas mais altas, mais intelectualizadas e o pessoal mais casta baixa mesmo, mais burro. Pô, isso é normal, principalmente em países muito grandes, muito populosos, infraestrutura complicada, diversos problemas sociais. Eu não acho que o problema seja exatamente nosso povo. Era só a gente ter outro modo de governança que a gente resolvia isso. Acho que não adianta ficar cobrando do nosso povo esse esforço hercúleo de querer fazer uma coisa que não tem como a gente ter esse nível de união nacional, sabe? A cada cabeça da nação pensar junto, igual, para escolher um líder e uma. Porra, é uma coisa totalmente impensável e feita para dar errado, entendeu? Então não acho que é justo a gente começar a falar, o país é ruim, nosso povo é ruim, não sei o quê, por terem dado uma tarefa impossível pra gente, sabe? Deixa eu ver. Meme do Bostil tem uma origem meio suspeita. Ciro defende descriminalizar maconha. Também não sei, tá, se for, tá aí outra coisa que só confirma a minha visão de que ele, em tecido social e cívico, tem erros profundos e assim inegociáveis. Cadê aqui? Não isentei o resto do mundo, só explanei uma verdade. A melhor coisa do Brasil é o povo, só tancamos o Bostil porque somos fodas. No final viramos um dos piores. Tá. Eu sinceramente abomino bastante qualquer tipo de comentário é,
que tenta denegrir o povo ou a nação simplesmente por algum aspecto assim, que todos os povos têm, sabe? Parece aquela coisa niilista, completamente macaca. E, ai meu, nada faz sentido. Ai meu, a gente só se ferra. Ah, nada nunca muda, meu. Esse discurso derrotista, esse discurso de boiola, pra mim isso aí é a coisa mais abominável que existe. Canal HM, toma nas costas. Você acha que o Brasil vira uma ditadura bolivariana com Lula no Planalto? Não, sinceramente, que nem eu vi aqui, ó, resumão, aborto, demonização da classe média, desindustrialização, assim, o cara vira e fala que Deus é petista. Sinceramente, e assim, é análise política com BBB, e aí o eleitorado do Lula é maluco no Lollapalooza. É uma classe artística completamente enviadada. Não é mais aquele PT bolivariano que tinha suas bases em sindicatos e aquela coisa mais chão de fábrica. Agora essa coisa assim é o socialismo de salto alto, entendeu? Esse socialismo já com unha postiça. Então, eu acho que está muito mais perto de o Lula está mais perto de uma ditadura do Trudeau do que uma ditadura no pique da Venezuela. Então, né. Mas enfim, não foi revolução sexual não, só não, cara. Tem grupos subversivos agindo aqui desde a monarquia. Grupos maçônicos, liberais, enfim. O problema do Brasil sempre foram as luzias, independente de suas vertentes. Cara, socialismo fabiano é uma coisa extremamente específica na história, referente a um processo que se deu na Inglaterra e que basicamente a gente está falando dessa base que não tem porra nenhuma de socialismo, que é simplesmente essa engenharia social do capitalismo. E assim, eu acho que também você me fez recobrar aqui um ponto que eu acho que é extremamente importante a gente analisar. Se a gente. Como é que é? Alguém já pensou em fazer com o Lula o que foi feito com o Nicolau? Eita, nós! Caio Sesco. Bom, eu acho que é importante a gente observar um ponto, principalmente para nós que somos católicos, corporativistas e temos essa visão voltada ao trabalho. Assim, eu acho que aquela live do Pedro, que é um amigo meu comunista, com o Silvani, que é tradicionalista, ali não restou dúvidas qual grupo tem um pensamento mais elaborado, dignificante e filosófico a respeito do trabalho e do trabalhador. Se a gente olha para a história do Brasil, quem realmente trabalhou com afinco na elaboração da CLT, se a gente vê onde ela foi inspirada, que foi na Rerum Novarum, a gente vai ver uma ação muito forte de grupos católicos tradicionalistas que tinham esse cunho no trabalhismo. Então, assim, qual que é meu ponto aqui? Eu acho interessante a gente olhar para a Polônia, por exemplo, que se livrou do comunismo através do seu sindicato Solidariedade. É uma experiência muito interessante e que remonta às experiências profundas e os laços transcendentes do trabalho e de Deus, de cristianismo e trabalho, catolicismo e trabalho. Mas mais do que isso, se a gente olha para o processo do que a gente tem hoje, por exemplo, na sociedade americana, e em alguma medida isso se importa com ainda mais ferocidade para cá, é que assim, a equiparidade de um dono de fábrica para um chão de fábrica era mais ou menos essa aqui. E aí o que nivelava a distância do trabalhador que estava aqui, o dono de fábrica que estava aqui, era a força sindical. O sindicato tinha um poder em 1920, por exemplo, de contrapor mais ou menos com a mesma força o dono daquele empresariado nacional. O que a gente está vendo hoje são empresas que, para começar, não estão nem dentro
desta área aqui, não são sequer nacionais. São de senhores sem face, senhores no capital estrangeiro. Empresa que é cooperativa com aquela, que é daquela, que é dessa aqui, você não sabe quem é o dono dessa empresa. Então, a dizer que paridade aqui, ó. O cara tá gerando trilhões, tá aqui em cima, assim, ó. Tá nem dando para ver para vocês aí. Enquanto o trabalhador, chão de fábrica, tá aqui embaixo. Hoje, o poder do sindicato tá aqui. Ou seja, o que a gente consegue observar nessa desequiparidade é que ao decorrer desse último século, o que a gente consegue ver é uma desorganização completa das forças trabalhadoras. A direita tradicionalista não só sumiu do mapa, como também toda e qualquer defesa do trabalhador por parte de uma direita, ou se preferir dos nacionalistas, foi literalmente criminalizada no papel e sumiu. Então essa gente ficou entregue às mãos de pelegagens. E hoje, se esse cenário por si só não fosse assim, devastador, as empresas não são mais nacionais, a desequiparidade, o poder dessas grandes corporações estão em níveis assim que não dá para numerar. Então, é a gente com um poder mínimo e nacional, local, lutando contra empresas gigantescas e que não tem fácil, não tem dono, não tem como você lutar contra uma força dessa. E assim, quando a gente começa a analisar exatamente o que move, por exemplo, o Estado americano, a gente começa a ver que em dado momento da história, a gente conheceu o nacional desenvolvimentismo, a gente conheceu o Estado-nação, onde o Estado tinha empresas, ele tinha estatais, ou então criava seus campeões nacionais, e a nação dirigia e determinava a linha magna para onde a gente ia. Hoje a gente tem a pirâmide invertida. Essas grandes corporações, esses senhores que ora estão em Berlim, ora estão em Londres, ora estão em Boston, assim, cada hora tem sede num lugar diferente e possui tentáculos em todos os cantos do mundo. Hoje, esses senhores determinam em que guerra o exército deve entrar, em que guerra e que tipo de sanção os Estados Unidos deve tomar. Assim, hoje, são essas corporações, são esses grupos que mandam no Estado. Então, assim, começou um processo inverso. Quem serve quem aí? Então, assim, fica bem evidente nesse sentido que a nossa luta é muito mais complicada do que, por exemplo, a luta simplista que o comunista prega. E a gente perdeu o principal mecanismo de força que o homem comum tinha através da história. O homem comum possuía as corporações de ofício, que depois se transformaram nos sindicatos, e hoje todos esses mecanismos do homem comum simplesmente se quebraram, se desfizeram, ou estão lá, mas não tem força alguma. E não tem representantes à altura que realmente transpareçam a força legítima dessas instituições. E aí fortalece ainda mais o que esses patrões do mundo querem que você pense, que aqueles que estão defendendo seus direitos quanto um trabalhador é pelega, vagabundo, que não sei o quê, e que realmente tem aos montes porque o sistema inteiro de representação do trabalhador foi corrompido por dentro. Então, assim, é uma crise que leva a outra, que vai agravando e tornando um verdadeiro problema colossal nesse sentido. Bom, vou mandar... Calma aí. Como você acha que a segurança pública vai ser debatida nessa eleição? Essa semana se falou muito do caso de latrocínio em São Paulo e associaram isso a uma fala lamentável do Lula. Bom, não sei como vai ser tomado. Eu acho que vai ficar de escanteio, sendo bem sincero. Não vejo mais tanto foco nessa questão, porque a gente tem coisas mais emergentes. A crise econômica é a que mais pega e os temores da conjuntura global, eu acho que são mais evidentes. E aí entra a questão também de o quão articulado cada um desses candidatos estão, como eles podem propor
um modo de governo que pareça que o Brasil vai estar do lado certo da história. Então vai ser uma eleição muito mais subjetiva, muito mais ligada à economia e à defesa. Eu acho que essas aí vão ser as principais bandeiras da eleição. Bom, é o meu chute, pelo menos. Eu acho que é onde pega mais e é o que a gente vê todo dia no noticiário e tudo mais. Perfeito. Agora, sendo sério, nós católicos devemos ocupar ideologicamente todos os campos da vida pública, incluindo dos sindicatos. Sim, a gente tem a obrigação de atuar com os trabalhadores. O Silvestre está fazendo o trabalho dele lá. Ele se filiou ao PDT, ele criou lá a ala dele, trabalhadores cristãos, alguma coisa do gênero. Assim, ele tá tocando do jeito que dá. E ele é chão de fábrica mesmo. Então ele tem legitimidade para fazer isso. Então, bom, tá aí uma das formas de a gente poder fazer isso. Nós precisamos infiltrar nas escolas e universidades para reverter essa degeneração aí. Mas a gente tem e atuar como possível, mas no sentido da educação, eu acredito que seja indispensável não só ter um quadro dos docentes, mas também um processo político que dê base para que eles possam amplamente atuar. Então, assim, a questão de rompimento com o processo iniciado na década de 70, esse Brasil Luzia precisa ser ceifado. Então, se a gente não tiver a construção de um projeto Saquarema de poder, um projeto propriamente nacionalista e que dê bases para uma reintegração da educação moral e cívica e todo um cunho mais cívico, eu não acho que tenha reconstrução nisso não. Então, inclusive, eu acho que a gente tem que revisitar hoje, pelo menos é o que eu mais foco agora, redescobrir aquela elite intelectual que existia nos anos 30. O integralismo capturou muito dessa elite. Então a gente vai ver folcloristas, a gente vai ver artistas, a gente vai ver mestres em direito e toda uma elite que tinha uma visão integral da vida, ocupando todos os campos acadêmicos e sendo extremamente renomado nos campos em que ocuparam, com uma perspectiva nacionalista. Eu acho que a gente tem que resgatar esses autores para a gente entender com os mestres do passado as bases mínimas para a gente poder calcar academicamente, cientificamente o nosso presente e futuro, porque senão não vai ter como. A gente achar que a gente vai criar tudo sozinho hoje, isso aí é chapéu de alumínio, isso aí não existe. Mas, gente, aqui na minha região está sobrando emprego para quem não tem formação. Aqui eu chamo a taxa de desemprego de taxa de vadiagem. Então, e aqui passa também, Rafael, da gente conseguir um processo de reinteriorização do Brasil. A gente precisa ter um projeto de urbanização e de planejamento, infraestrutura no geral, para a gente conseguir desinchar os polos urbanos. Se a gente não dispersar essa massa de gente que tem no Sudeste, não tem como desenvolver o Brasil. A gente tem literalmente quase que recolonizar o nosso interior. Então, e aí acontece isso, não tem emprego para quase ninguém nos centros urbanos, mas em regiões interioranas tem essas sobrando aí, né? Eu sou da área de arquitetura, estou fazendo alguns amigos do direito numa panelinha católica lá na PUC. Já é um começo. Vai converter o Neocon disso aí. Quando tu fala disso pro Neocon, ele chama de comunismo. Mas gente, se o cara, qualquer coisa que ele vê, não tem a capacidade de analisar e logo ele tem essa astúcia do demente, acha que ele já sabe tudo, e ele tem um grande conhecimento que ninguém tem, que só ele sabe, nossa, o poder dos globalistas, comunistas. Esse cara, ele é tão demente quanto o cara do lacrador. Ele tá na mesma guerra híbrida, ele é vítima igual ao fanboy do salto alto lá.
é exatamente a mesma coisa, só que no sinal oposto. Ele não consegue raciocinar, ele não consegue compreender a nação como um órgão integral, ele não consegue ter as bases mínimas para raciocinar sobre a sociedade a qual ele está inserida, a brasilidade, enfim. Ele não consegue desenhar um projeto de nação e sequer compreender o de terceiros. Na minha cidade tinha um sindicato católico com o lema Deus, honra e trabalho. Ô, maneiro, hein? Lembrando que o cérebro sem braço não adianta de muita coisa. Exatamente. Trabalhar no campo, trabalho na cidade. Linha férrea por todo o país ajudaria a fazer essa conexão entre as regiões? Sim, é essencial a malha ferroviária pelo país inteiro. E aqui, na questão da infraestrutura, se faz assim indispensável uma marcha para o oeste brasileiro, o Brasil alcançar o Pacífico. E a gente só consegue essa vantagem geopolítica alcançando o Pacífico. A gente só vai ter uma grande ascensão com chegando no Pacífico. Só que para a gente ter infraestrutura para chegar nessa marcha oeste, vai um governo sério, que tenha continuidade e capacidade de realizar essa empreitada, porque nela vai colonização do nosso próprio território, construção da infraestrutura aqui, acordos com os nossos vizinhos, uma ideia de defesa conjunta, de um pacto defensivo, de um pacto de desenvolvimento na Amazônia, enfim. É um trabalho colossal a qual tem que ser feito e por grandes estadistas. O momento que o Brasil conseguir fazer isso, pode ter certeza que vai ser um marco, o governante que fizer isso vai ser marcado na história em níveis de equiparidade, por exemplo, com Vargas, com Dom Pedro II. Então vai ser porque é um trabalho gigantesco. Tiago, por que a Casa Imperial só casa com outra casa real, branca, católica? Porque eles querem. Porque tem que ser outra casa real para ser um casamento dinástico. E as casas reais que eles têm contato são casas reais europeias. Por conta disso, geralmente você vai ver, eles já têm contatos familiares de terceiro, quarto grau e esses casamentos anteriores nas suas linhas de sucessão vão meio que abrindo terreno para que eles possam conversar entre si e manter esses casamentos. Tem que tomar cuidado com os índios. Os cabaços estão dando ouvidos à França. Cara, José Bonifácio já dizia: o dever de inserir os índios bravos à sociedade é porque aquilo ali é um barril de pólvora. Ou você insere eles à sociedade, ou basta um inimigo estrangeiro ludibriar eles de alguma forma para usar contra nós e pronto, se esfacelou a soberania nacional. Agora, o que é que pode ser feito? Como a gente pode trabalhar nas terras indígenas, inserir esses indígenas na sociedade de maneira harmônica, sem desrespeito e dando dignidade a qual eles merecem, tendo os serviços e a cidadania brasileira. Não é cidadania Yanomami, sei lá que diabo de tribo. É cidadania brasileira. Antes de indígena, ele é brasileiro. Nasceu em território brasileiro, é brasileiro. Então, assim, a gente precisa desenvolver esses povos. Você acha que eles realmente querem ficar lá comendo um inseto, sem acesso à saúde, segurança, educação? Não, eles não querem isso, senão eles não estariam comprando calça jeans, carro, eletrodoméstico. Isso aí assim, óbvio. Então, assim, um dos pontos que eu acho que poderia ser feito, por exemplo, a gente está discutindo muito agora a exploração em reserva indígena, né? A gente precisa de alguns minérios e tudo mais, como a gente pode fazer isso, a gente tinha que criar estatais. A gente tem que ter estatais de mineração nessas áreas para exploração desse terreno, não só dos minérios, mas a gente tem que aproveitar as riquezas biológicas também, nos casos que se fazem necessário. O que a gente precisar preservar, eu acho de bom tom a gente manter. A gente nunca sabe o dia de amanhã, então ter essas reservas é essencial também. Não é sair desmatando, explorando tudo como um completo retardado.
O grande ponto que eu acho que dava para a gente fazer, pensando para um lado social e um projeto exituoso nesse sentido, seria, por exemplo, estatais para eh, para a exploração dessas terras. Por quê? Porque a estatal não teria como ponto o lucro, mas propriamente a função, a missão desenhada e instituída pelo Estado Nacional. Então, a mentalidade a qual opera uma empresa estatal é completamente diferente de uma empresa mercatória. E aí eu acredito que a gente poderia fazer um regulamento para o que der lucro da mineração, do que a gente retirar daquelas terras, ser totalmente devolvido para o desenvolvimento daquela região, sem necessariamente ter todo um trâmite burocrático e passa o dinheiro para cá para falar, não, um cofre especial justamente para o desenvolvimento daquela região, para aquele povo, para garantir um estado de bem-estar social para aquelas pessoas, desenvolvimento de escola, de indústria, de universidade, de hospital, de creche, para conseguir levantar completamente, de fato, a civilização que é necessária no norte do país, nessas regiões extremamente interioranas, nos quintões do Brasil. Não estou dizendo isso aqui é a solução perfeita, estou só jogando aqui pro ar, mas algo nesse sentido. Bom, se os portugueses tivessem pensado assim, acho que ninguém estaria assistindo esse vídeo. Severo, o que o Severo falou? Tem que fazer uma chacina. Que chacina? Ah, tá. Você tá falando que tem que dar caixa. Ah, tá. Não sei. Lá vem o papo de Jorge. Pelo amor de Deus. Vai. Ó, o papo, cara. Pelo amor de Deus. Tem que ser muito macaco. Bom, e vale lembrar também que a única instituição que continuamente ao longo da história fez esse papel de integração do nativo, da, das tribos indígenas ao Brasil, foi o Exército Brasileiro. Se você pega, por exemplo, as fileiras do Exército no Amazonas, você vai ver que é composto por muitos homens nativos ali, que saíram de suas tribos, que ainda estão nas suas tribos, têm um ofício e tudo mais. Então, e esses homens são essenciais para ter o conhecimento geográfico, conhecimento da região, enfim. Eu acho que a gente tem que valorizar muito essas pessoas e o dever do Estado é conseguir explorar o máximo os talentos e aptidões dos seus cidadãos. Um Estado forte, uma nação soberana é aquela que consegue potencializar ao máximo seus talentos. Bom, agora está quase dando 2 horas, tá bom, né? Vamos encerrar aqui. Acabou, a análise já foi. Bom, salves aqui para vocês então. Autoprogramação do subconsciente, salve. Bufão infeliz, salve. Loverboy, salve. Ih, viado, hein? Persistente, salve. Serov Patrianovista, Supremacia Paraibana, salve. Legionary, Bernardo, salve. Reino de Sarracossa, salve. Superbra, salve. Império do Flamengo, salve pra tu também. Jorge Alcovias, o Jorjão aí. Jean V. Valois, salve pra tu também. Sofia Helena, salve. Manda salve e divulga a live do Folclore. Gabriel L. Ferreira. Ó, última divulgação. T.me. Ó, calma aí. T.me/Ossaquarema, tudo minúsculo. Entra lá no canal do Telegram. É uma obrigação sua estar lá. Vai ter live sobre folclore. Eu nem vi a data, não sei se vai ser amanhã, não sei. Tá programado aí no canal. Parker vai fazer uma tier list das criaturas folclóricas do Brasil. E aparentemente, eu não sei se vai ser aqui no Prosa Nova ou se a gente vai estar estreando um canal na Twitch. Não sei como é que vai ser. Fiquem de olho aí. Outra coisa. Hoje saiu o episódio novo dos 3 esquizofrênicos falando de política, que é do Toma nas Costas, do Jotinha, do Felipe. Esse episódio eles falaram sobre Taiwan e história da China. O Jotinha não participou, mas enfim, tá lá o episódio. Ficou maneiro, eu ouvi, tá show de bola. Salve Lorde Japonês Z. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém aqui, mas eu acho que eu mandei salve pra todo mundo certinho. Bom,
mas é isso aí. Fiquem atentos então. Canal O Saquarema, tô fazendo live quase todo dia, dia sim, dia não. Tá tendo análise histórica, revisão da história do Brasil, como nenhum outro canal faz na visão da panela. Então você não vai encontrar aquilo ali em lugar nenhum. E historiografia de ponta. Então, por favor, confiram os últimos vídeos lá. A gente fez um sobre a história do Exército Brasileiro. Tem uma live mais antiga sobre esquerda brasileira. Teve uma live esses dias atrás sobre Saquaremas e Luzias, para você entender tudo que eu quis dizer aqui nessa live. Recentemente eu soltei uma live falando sobre Duque de Caxias, a ascensão social na história do Brasil e as relações entre igreja, Estado e família. Então, tá top show. Por favor, assistam lá. Bom, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, salve Maria e nos vemos numa próxima live ou vídeo e falou!